Hoje eu cravo minha peixeira nesse seu peito sem coração. Meu nome é Lampião, e a injustiça não paira aonde meus pés tocam. Nenhuma criança, nenhuma família honesta sofrerá enquanto eu andar por estas veredas. Eu sou a sombra que protege os pequenos, o punho que pune a injustiça quando a lei vira silêncio. Diga-me, de onde você me escuta agora? Quero você ao meu lado nesta história. Juntos, faremos justiça onde o mundo virou as costas. O sertão da Bahia nunca esqueceu o nome de Rosa. Dizem que seu corpo foi encontrado às margens do riacho seco, o vestido rasgado e os olhos ainda abertos, olhando para o céu como quem pedia resposta. O coronel que mandava naquelas terras dizia que fora acidente, mas ninguém acreditava. E foi por causa desse crime, cometido no silêncio da noite, que o destino de um homem e de todo um povo mudaria para sempre. Porque naquele pedaço esquecido do Brasil, quando a justiça se cala, o cangaço fala. E quando o Lampião fala, até Deus escuta. O sol queimava a terra rachada da fazenda Santa Helena, no coração de Serrinha do Norte, interior da Bahia. As cigarras cantavam sem parar, e o ar parecia espesso, como se o próprio calor carregasse o peso do medo. O coronel Álvaro Mendonça governava aquelas terras como um rei de ferro. Quem devia, pagava com suor ou com a própria vida. Os trabalhadores viviam sob ordens e ameaças. Zé Raimundo, um homem de pele curtida de sol e olhos cansados, era o vaqueiro-chefe. Morava com a esposa Maria das Dores e a filha, Rosa, numa casinha de taipa nos fundos da fazenda. Rosa tinha 16 anos e um sorriso que iluminava o terreiro quando cantava nas novenas da Nossa Senhora da Conceição. Sonhava em juntar uns trocados para ir à Feira de Santana vender rendas com a mãe. Mas o coronel também sonhava. Só que os sonhos dele não cabiam em nenhum céu. Desde que vira Rosa durante a procissão, passou a mandar recados disfarçados. Um vestido novo, promessas de ajuda, farinha, querosene, até uns R$ 1.000 extras para o pai. Tudo com uma condição silenciosa que ninguém ousava nomear. Maria das Dores percebia os olhares dele e o medo crescia a cada visita. «Zé, esse homem vai trazer desgraça para nossa casa», dizia ela, segurando a imagem de Santo Antônio. Mas o marido nada podia responder. Sabia que se falasse, perderia o trabalho e o teto. A Bahia daquela época não era lugar para pobre sem patrão. À noite, Rosa trancava a janela e dormia com o rosário nas mãos. Rezava pedindo a proteção de Deus. Mas no sertão, Deus nem sempre chegava a tempo. Numa tarde abafada, o coronel chamou Zé Raimundo até o casarão. Disse que queria que Rosa ajudasse a arrumar o quarto de hóspedes. O pai hesitou, mas o medo falou mais alto. «Vai, minha filha, faz o que o coronel pedir e volta logo». Foram as últimas palavras tranquilas que disse a menina. Naquela noite, ninguém dormiu na fazenda. O galo cantou 3 vezes antes que Rosa voltasse. O vestido amassado, o olhar perdido, as mãos tremendo. Maria das Dores chorou sem fazer barulho. Zé Raimundo ficou de pé até o amanhecer, encarando o chão. A partir daquele dia, o silêncio virou o único som dentro daquela casa. E foi nesse silêncio que começou a nascer o tipo de dor que transforma homem em fera e fé em fogo. Mas o destino ainda guardava o encontro entre o vaqueiro e um nome que a história nunca conseguiu apagar. Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Se gosta de histórias como esta, inscreva-se e ative a campainha. Aqui, revivemos histórias que a história não se atreve a contar. Os dias seguintes foram uma tortura silenciosa. Rosa já não cantava nas novenas, não penteava os cabelos longos e mal saía da pequena casa de taipa. A mãe, Maria das Dores, tentava esconder o choro preparando o café, mas o cheiro do pó torrado já não trazia conforto. O pai, Zé Raimundo, andava curvado,
mais velho do que era, com a culpa estampada no rosto. O coronel Álvaro Mendonça continuava a visitar os fundos da fazenda, sempre com desculpas prontas. Vim ver o gado, trouxe mantimentos, tenho trabalho para a menina. Os empregados sabiam o que acontecia, mas fingiam não ver. No sertão dos anos 30, a palavra de um coronel valia mais que a de um padre. Rosa passou a evitar o sol. Os olhos antes vivos agora pareciam apagados. Quando alguém a chamava, ela apenas assentia. Às vezes, falava sozinha, pedindo a Santo Antônio para levar a dor embora. Maria das Dores temia que a filha perdesse o juízo. Tentou conversar com o padre Inácio na pequena capela da vila, mas ele baixou a cabeça. Minha filha, o coronel é homem de influência. Só Deus pode julgá-lo. Mas Deus demora, padre, respondeu ela com a voz firme. No dia da festa de Nossa Senhora da Conceição, a vila de Serrinha do Norte se encheu de gente. As barracas vendiam rapadura, queijo de coalho e garapa fresca. A banda tocava dobrados antigos e os sinos da capela não paravam. Mas Rosa não apareceu. Ficou em casa, com medo dos olhares e do próprio nome. Durante a procissão, o coronel desfilou ao lado da esposa e dos filhos pequenos, com ares de homem honrado. As pessoas murmuravam que era bom patrão, que ajudava os pobres. Mas quem morava sob seu mando sabia da verdade. Havia algo podre por trás da roupa bem passada e do chapéu de feltro importado do Recife. Naquela mesma noite, Rosa acordou gritando. Tinha sonhado com o riacho onde costumava brincar criança. No sonho, a água estava vermelha e o céu sem lua. Maria das Dores tentou acalmá-la, mas a moça tremia, dizendo: ele vai me matar, mainha. Ele disse que se eu contar, ele mata o pai. Zé Raimundo, que fingia dormir, ouviu cada palavra. Levantou-se sem dizer nada e saiu para o terreiro. O vento frio da madrugada lhe cortou o rosto e ele olhou para o céu escuro. Pensou em ir embora, em fugir, mas para onde? O coronel tinha olhos e jagunços em cada vila. O homem respirou fundo e murmurou: meu Deus, me perdoe, mas eu não posso morrer calado. Nos dias que seguiram, Rosa adoeceu. Já não comia e a febre queimava. Maria das Dores correu com rezas e garrafadas de ervas, mas a moça piorava. Numa manhã de céu cinzento, Rosa olhou para o pai e disse: painho, o senhor me prometeu que um dia a gente ia ver o mar. Ainda quero ver. Ele segurou a mão da filha e respondeu com um nó na garganta: vai ver, minha flor. Eu juro que vai. Naquela noite, enquanto ela dormia, Zé Raimundo partiu rumo à estrada velha que levava ao sertão profundo. Levava nada além de um rosário e a dor que o acompanharia até encontrar o homem que faria o inferno descer à terra. Lampião. O sol ainda nem havia nascido quando Maria das Dores percebeu o corpo frio da filha. Rosa partira em silêncio, sem um último suspiro. O lençol de algodão cobria o rosto sereno e o rosário ainda estava preso entre seus dedos. A mãe gritou tão alto que acordou a fazenda inteira. Os vizinhos correram, mas ninguém se aproximou. Sabiam que aquela morte carregava o nome do coronel. Zé Raimundo voltou 2 dias depois, vindo da estrada que levava a Jeremoabo, os pés feridos, o rosto coberto de poeira. Encontrou a casa mergulhada no luto. Maria das Dores estava sentada ao lado do corpo da filha, os olhos secos, sem mais lágrimas para derramar. Quando o homem se aproximou, ela apenas disse: tarde demais, Zé, tarde demais. O enterro foi simples, como eram os enterros dos pobres. O padre Inácio rezou apressado, com voz trêmula. Alguns trabalhadores da fazenda acompanharam de cabeça baixa e o coronel, de longe, observava, impassível, como se fosse apenas mais um dia comum. Rosa foi sepultada aos pés de um juazeiro com uma cruz feita de galhos amarrados com cipó. Zé Raimundo não chorou. Ficou parado, olhando a terra sendo jogada sobre o corpo da filha. Quando todos foram embora, ajoelhou-se e jurou em voz baixa:
Não morrerei sem te fazer justiça, minha menina, nem que eu tenha que vender a alma. Nos dias seguintes, a fazenda voltou ao ritmo normal. Os vaqueiros tangiam o gado, as lavadeiras cantavam baixinho. E o coronel ria na varanda, tomando café com farinha e açúcar mascavo. O mundo parecia não ter ouvido o grito de uma mãe. Mas havia um homem que escutou. Zé Raimundo vendeu seu cavalo, pegou uns trocados e partiu a pé rumo ao riacho do navio, onde diziam que Lampião e seu bando estavam acampados. Levava só um saco de estopa, uma garrafa de cachaça e a lembrança da filha morta. As estradas de barro e pedra eram longas, e a seca castigava até o ar. Mas a dor era combustível suficiente para quem já não tinha nada a perder. No caminho, passou por pequenas vilas, Cipó, Euclides da Cunha, Monte Santo. Em cada uma, via o medo estampado no rosto do povo, o mesmo medo que o mantivera calado por tantos anos. Em cada pousada, ouvia histórias sobre Lampião. Uns diziam que era assassino, outros que era anjo vingador. Ele faz justiça quando o governo dorme, comentou um velho tropeiro, cuspindo no chão. Zé Raimundo respondeu, então é com ele que eu quero falar. Quando finalmente chegou ao acampamento, os cangaceiros o cercaram. Quem é tu para vir aqui, homem? Perguntou Corisco com o rifle apontado. Zé levantou as mãos. Sou pai de uma menina que o diabo levou nas mãos de um coronel. Houve silêncio. De dentro da barraca principal, uma voz grossa respondeu. Deixa ele entrar. Lá dentro, sentado numa cadeira de couro, estava Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Chapéu de abas largas, cravejado de medalhas, olhar frio, voz firme. Zé contou tudo. O abuso, o medo, a morte. Quando terminou, Lampião ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse, homem, tua dor agora é minha. E no sertão, quando um homem toma a dor do outro, o inferno se abre. Lampião levantou-se, pegou o bornal e o rifle e olhou para o horizonte. Esse coronel vai aprender que o poder não compra o direito de destruir a alma alheia. Zé Raimundo caiu de joelhos agradecendo. Mas Lampião só respondeu, agradeça quando a justiça for feita, e ela vai ser. O vento soprava quente sobre as dunas de areia do riacho do navio, e o acampamento de Lampião parecia respirar junto com a terra. As fogueiras queimavam devagar, o cheiro de couro e pólvora se misturava ao de rapadura derretendo no café preto. Zé Raimundo, de chapéu nas mãos, ainda mal acreditava que estava diante do homem mais temido e respeitado do sertão. Lampião o observava em silêncio. Os olhos fundos pareciam ler mais do que as palavras diziam. Tu veio pedir vingança ou justiça? Perguntou, limpando a lâmina da peixeira com um pano. Vim pedir paz, capitão, respondeu Zé Raimundo. Paz pro espírito da minha menina, que morreu sem culpa. Lampião encostou o cotovelo no joelho, inclinou-se para frente e disse devagar. Paz. No sertão, paz só vem quando o sangue que corre é o mesmo que foi derramado. O pai baixou a cabeça, não respondeu. Sabia que o cangaceiro estava certo. Naquela noite, Lampião reuniu o bando. Estavam lá Corisco, Zé Sereno, Labareda, Maria Bonita e outros tantos que seguiam o capitão sem jamais questionar. Ao redor da fogueira, o silêncio era pesado. Homens, começou ele, tem coronel nesse chão achando que pode brincar de Deus, mas hoje Deus vai descer para o sertão e vai vir de chapéu de couro. Os cabras assentiram. Maria Bonita, que ouvia em silêncio, disse, Virgulino, isso vai atrair o exército para cá. Ele respondeu sem hesitar. Deixe vir. Prefiro morrer por justiça do que viver ouvindo o choro de pai sem filha. Antes do amanhecer, Lampião chamou Zé Raimundo de lado. Entregou-lhe um cantil com água e uma pequena moeda de prata. É de 400 réis. Guarda contigo. Quando tudo acabar, enterra isso na cruz da tua menina. É o selo da justiça do cangaço. O velho segurou a moeda com as duas mãos.
como quem segura um pedaço de fé. O bando partiu antes do sol nascer, marchando por entre as caatingas secas. Cruzaram as veredas de Tucano, cortaram o sertão de Canudos e seguiram em silêncio, guiados apenas pela luz da lua e o zumbido distante das corujas. Cada passo os aproximava da fazenda Santa Helena e do homem que achava que podia mandar até na vontade de Deus. Quando chegaram a um alto de serra, de onde se via o casarão branco cercado de gado, Lampião desmontou do cavalo, tirou o chapéu e disse: "Ali está o inferno, Zé Raimundo, e é lá que o inferno vai arder hoje." O pai da menina respirou fundo. O coração batia descompassado, mas no peito havia algo novo, uma mistura de medo e esperança. Pela primeira vez, ele acreditou que Rosa poderia descansar. "Toque na lâmpada amarela e fique conosco." A lua cheia iluminava o caminho de terra que levava à fazenda Santa Helena. O vento soprava entre os mandacaros como se a própria noite sussurrasse segredos. O bando de Lampião avançava em silêncio, com as cartucheiras reluzindo sob o brilho prateado da lua. Zé Raimundo seguia à frente, o rosto endurecido, mas os olhos marejados. Lampião o observava de soslaio. "Homem de coragem não é o que mata, é o que aguenta o peso da dor até o fim", murmurou. Zé assentiu, sem coragem de responder. Antes de chegarem à fazenda, Lampião fez sinal para o grupo parar num trecho de mato alto. "Daqui para frente é comigo e 2 homens. O resto segura o perímetro. Não quero inocente no fogo cruzado." Corisco e Zé Sereno concordaram com um gesto. Enquanto esperavam, Lampião tirou um pequeno livro do bornal, um exemplar gasto do Evangelho de São Mateus, presente de uma beata de Juazeiro. Folheou algumas páginas e leu em voz baixa: "Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos." Depois fechou o livro e disse: "Hoje o sertão vai entender o que isso significa." Atravessaram o curral devagar, pisando leve para não despertar os cães. O cheiro de esterco e suor enchia o ar. O casarão branco se erguia imponente no alto do morro, iluminado por lamparinas. Lá dentro, o coronel Álvaro Mendonça jantava carne seca e farinha, cercado de jagunços bêbados e mulheres contratadas para animar a noite. Era o retrato do poder e da impunidade. Lampião aproximou-se da janela e observou por alguns segundos. Depois, olhou para Zé Raimundo. "Reconhece ele?" "Reconheço", respondeu o homem com a voz embargada. "Foi essa boca que mentiu para a polícia dizendo que minha filha caiu no riacho." Lampião fez um sinal com a cabeça. "Então é essa boca que vai confessar." Esperaram até o último dos convidados dormir. Às 2 da madrugada, o silêncio tomou conta da fazenda. O som do vento se misturava ao rangido da madeira. Lampião entrou pela porta dos fundos, movendo-se como sombra. Corisco ficou de guarda no corredor. O coronel dormia em seu quarto, a janela aberta e o rifle encostado na parede. Lampião se aproximou devagar. O homem respirava pesado, o peito subindo e descendo no ritmo do álcool. Sem pressa, o cangaceiro encostou a ponta da peixeira no pescoço dele e sussurrou: "Acorde, coronel, o dia do acerto chegou." O coronel abriu os olhos confuso. Tentou se levantar, mas a lâmina o manteve imóvel. "Quem é você?" gaguejou. Lampião respondeu: "O nome não importa. O que importa é o pecado que o senhor carrega." Do lado de fora, o galo cantou. Era sinal de que o amanhecer se aproximava e, com ele, o julgamento. Zé Raimundo entrou no quarto. Parou diante do homem que destruíra sua vida e não disse uma palavra. Lampião olhou para os dois e falou baixo: "Deus pode perdoar, mas o sertão não." Ali, naquele quarto iluminado por uma lamparina, nascia o pacto. Um homem ferido, um justiceiro implacável e uma promessa que mancharia a terra com sangue, o sangue da justiça. O sol ainda dormia quando Lampião arrastou o coronel para fora do casarão. O homem tremia,
vestindo apenas a camisa de linho, suja de suor e medo. Os cães latiam nervosos e o vento fazia ranger as porteiras do curral. O bando observava em silêncio. Zé Raimundo caminhava logo atrás, com o rosto sem expressão, como quem já não sente o próprio corpo. Lampião o empurrou até o tronco de madeira onde há anos os escravos e vaqueiros eram castigados. "É aqui que o senhor amarrava os homens de bem?" perguntou com voz firme. O coronel tentava se justificar. "Eu só fazia o que precisava para manter ordem." Lampião se aproximou, o olhar queimando como o fogo que ardia em sua alma. "E violar menina inocente também é manter ordem?" Os jagunços da fazenda começaram a se aproximar, mas Corisco ergueu o rifle e gritou: "Mais um passo e o primeiro cai." Ninguém ousou mover um músculo. Lampião pegou uma corda grossa e amarrou o coronel pelos pulsos. O som das fibras estalando ecoava no ar pesado. "Coronel Álvaro Mendonça", disse ele num tom solene, "o senhor está diante da justiça do sertão. Hoje não tem tribunal, nem advogado, nem padre para lhe dar absolvição." O homem começou a chorar. "Eu tenho filhos, tenho mulher." Lampião deu um passo para frente. "E Rosa não tinha, coronel, não tinha mãe, não tinha sonhos. O senhor matou tudo isso com as próprias mãos." Zé Raimundo se aproximou, a respiração curta, e encarou o coronel. "Ele disse que minha filha se jogou no rio, que caiu sozinha, que foi vontade de Deus." Lampião olhou para ele. "Então, Zé, hoje Deus respondeu." A lâmina da peixeira reluzia à luz do amanhecer. O silêncio era denso, cortado apenas pelo som distante de um aboio vindo do campo. Lampião levantou a faca e, antes de agir, fez o sinal da cruz. "Que esse sangue sirva de exemplo para todo homem que pensa que pode brincar de senhor do mundo." O coronel gritou, um som que ecoou por toda a fazenda. Os cavalos relincharam, os galos cantaram como se anunciassem o fim de uma era. Lampião não vacilou. O golpe foi preciso, rápido, frio. Quando terminou, cobriu o corpo com palha seca, jogou querosene e acendeu o fósforo. As chamas subiram como um altar ardendo. O cheiro de carne queimada misturou-se ao da terra molhada pelo orvalho. Lampião ficou de pé, observando o fogo consumir a injustiça. Agora sim, Rosa dorme em paz. Zé Raimundo caiu de joelhos. "Obrigado, capitão. Que Deus lhe pague." Lampião se voltou para ele. "Deus não me deve nada, homem. Só me usa para fazer o que o povo tem medo de fazer." Maria Bonita se aproximou, o rosto iluminado pelo fogo. "Virgulino, e se perguntarem quem fez isso?" Ele respondeu, "Diz que foi o sertão. O sertão cansou de apanhar." Quando o corpo virou cinza, Lampião mandou fincar uma cruz de madeira com uma inscrição simples, escrita com a ponta da faca. "Aqui descansou o pecado e nasceu a justiça." Em silêncio, o bando se dispersou. O dia clareava e os raios do sol batiam no chão como se purificassem aquela terra marcada por dor. Zé Raimundo ainda olhou para trás e viu a fumaça subindo, formando um rastro que parecia tocar o céu. "Rosa", murmurou, "teu pai cumpriu o que prometeu." Lampião montou o cavalo, ajeitou o chapéu e disse apenas, "Vamos, ainda há muito sertão para libertar." Quando a notícia se espalhou pela vila de Serrinha do Norte, ninguém chorou pelo coronel Álvaro Mendonça. O povo apenas se entreolhou em silêncio, como se uma tempestade antiga tivesse finalmente cessado. Na capela, o padre Inácio tentou rezar uma missa de corpo presente, mas ninguém apareceu. O caixão saiu fechado e a cova foi aberta sem música, sem pranto e sem cruz. Enquanto isso, o bando de Lampião descansava num grotão escondido entre Canudos e Jeremoabo. As fogueiras ardiam baixas e o som das cigarras era o único canto que se ouvia. Zé Raimundo permanecia calado, o olhar perdido no escuro. Lampião se aproximou dele e deixou uma cabaça d'água ao lado. "Homem, fala alguma coisa. Teu silêncio pesa mais que o pecado que a gente queimou." Zé demorou a responder. "Capitão,
Eu esperei 20 anos para ver justiça. Mas agora que vi, meu peito tá vazio. Lampião acendeu o cigarro, deu uma tragada lenta e disse: justiça não traz alívio, só equilíbrio. E o equilíbrio nunca vem sem custo. Os homens do bando o ouviam, respeitosos. Corisco comentou: capitão, o povo tá dizendo que o senhor virou santo vingador. Lampião riu curto: santo. Santo é quem vive calado e morre injustiçado. Eu sou o grito do povo engasgado na garganta. 3 dias depois, chegaram notícias. O exército havia sido mobilizado. Diziam que o governo da Bahia mandara 100 soldados para capturar os cangaceiros responsáveis pela morte do coronel. A recompensa por Lampião subira para 10 contos de réis. Era dinheiro suficiente para comprar meia vila. Mas ninguém os denunciava. Os trabalhadores da fazenda juraram ter visto um raio de fogo vindo do céu e que o coronel fora fulminado por castigo divino. Outros diziam que foi promessa de padre, castigo de Santo Antônio ou praga de mulher traída. A verdade era perigosa demais para ser dita. Lampião sabia que o cerco se fechava. Vamos descer para o sertão de Piranhas, ordenou. Soldado não conhece as veredas como a gente. Maria Bonita o olhou, preocupada. E o homem, Virgulino, vai levar o pai da moça? Vai sim, a dor dele ainda não acabou. No caminho, Zé Raimundo caminhava com passos lentos. Pararam numa vereda seca para descansar. Ele se ajoelhou, pegou a moeda de prata que Lampião lhe dera e a segurou firme. Capitão, essa moeda é minha lembrança de que a justiça existe, mas o senhor carrega um peso que ninguém vê. Lampião o encarou. O peso é leve para quem nasceu carregando o sertão nas costas. No mesmo dia, à noite, acamparam à beira do rio Vaza Barris. O céu estava estrelado e o vento soprava manso. Lampião, sentado num tronco, tirou do bornal o pequeno evangelho de São Mateus e abriu na mesma passagem. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Parou, levantou os olhos e completou. Mas cuidado, porque a justiça tem gosto de sangue. Zé Raimundo se aproximou, as mãos calejadas tremendo. Capitão, se um dia me perguntarem quem vingou Rosa, o que digo? Lampião olhou o rio correndo devagar e respondeu: diz que foi o sertão, porque o sertão tem memória, e memória não morre. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que até o vento pareceu se calar. A noite guardou aquele segredo como quem sela uma promessa, e o nome de Lampião começou a se espalhar não como o de um cangaceiro, mas o de um homem que fez o que nem Deus teve coragem de fazer. O dia nasceu com cheiro de terra úmida e fumaça distante. A fazenda Santa Helena ainda ardia em brasas quando os primeiros raios do sol tocaram o chão rachado. No meio das cinzas, o corpo do coronel fora encontrado coberto por uma bandeira do Sagrado Coração de Jesus, e sobre o peito uma moeda de 400 réis brilhava como se fosse ouro. O recado era claro: o sertão tinha sua própria lei. Os moradores da região começaram a aparecer, um a um, com olhares que misturavam espanto e alívio. Ninguém chorava. As mulheres faziam o sinal da cruz e cochichavam. Foi castigo de Deus. O padre Inácio, ao chegar, olhou a cena e apenas murmurou: Deus escreve certo, com a faca dos homens errados. Depois se afastou, sem rezar missa, sem dar bênção, como se soubesse que aquele fogo não fora obra divina, mas humana e necessária. Enquanto o povo comentava o acontecido, o bando de Lampião já seguia a léguas de distância. O silêncio os acompanhava. A poeira subia sob o passo lento dos cavalos, e o sol castigava o couro dos chapéus. Maria Bonita olhava para Virgulino de tempos em tempos, tentando entender o que se passava em sua mente. Tu acha que esse povo vai lembrar da menina, Virgulino? Perguntou. Ele respondeu sem tirar os olhos do horizonte. Vão lembrar. E se não lembrarem dela, lembrarão do que ela ensinou para o sertão. Mais adiante,
Zé Raimundo caminhava em silêncio, segurando a moeda de prata que agora trazia pendurada num cordão no pescoço. Às vezes, passava os dedos sobre o metal e fechava os olhos. Minha menina agora dorme em paz, murmurava. Lampião o ouviu e assentiu. Paz para quem foi justo é bênção. Para quem vive na injustiça é condenação. Chegaram ao vilarejo de Cipó, onde pararam para descansar e conseguir mantimentos. O povo, ao reconhecê-los, ficou dividido entre o medo e o respeito. Uma velha, curvada pelo tempo, se aproximou de Lampião e lhe entregou uma pequena vela acesa. Acende por ela, capitão, que o espírito da moça te guie. Ele pegou a vela e respondeu. O espírito dela já guia o sertão todo. Na manhã seguinte, antes de partirem, Lampião foi até a igrejinha do povoado e deixou a vela acesa aos pés da imagem de Nossa Senhora. Rezou em silêncio, o chapéu sobre o peito. Maria Bonita observava de longe. Tu ainda pede perdão, Virgulino? Ele respondeu. Não peço perdão, peço que Deus entenda. Quando deixaram Cipó, o sol já queimava alto. O caminho seguia por veredas estreitas, cercadas de mandacarus e carcarás sobrevoando o céu. O vento trouxe o cheiro distante de cana queimada e o eco das histórias que já corriam entre os feirantes e tropeiros. Lampião vingou a filha do vaqueiro. E assim, antes mesmo de o exército se mexer, o povo já tinha feito o que nenhuma autoridade ousaria fazer. Transformou o crime em lenda e o nome de Lampião em justiça. Não demorou muito para o exército tomar conhecimento do que havia acontecido. As autoridades de Juazeiro e Petrolina receberam telegramas apressados relatando a morte violenta de um dos coronéis mais influentes da Bahia. O governo prometeu recompensa alta, 10 contos de réis pela cabeça de Virgulino Ferreira da Silva, vivo ou morto. Nas repartições públicas, o nome de Lampião virou sinônimo de ameaça e vingança. Soldados foram enviados de Feira de Santana e Monte Santo, percorrendo as trilhas do sertão, sob o sol escaldante. Cada vila por onde passavam era revistada, cada casebre interrogado, mas ninguém falava. O povo conhecia o preço do silêncio e o valor da gratidão. Nas feiras, os repentistas cantavam em voz baixa versos proibidos. Lampião foi lá no inferno e de faca na mão entrou. Tirou de lá um demônio que o sertão mesmo queimou. Enquanto isso, o bando se escondia nas veredas do sertão de Piranhas, atravessando matas e dormindo em grotas profundas. O calor era insuportável e a poeira entrava pelos olhos e pela boca. Mesmo assim, ninguém reclamava. Lampião mantinha o grupo firme, com o olhar atento e a calma de quem já sabia o peso de ser caçado. Certa noite o grupo acampou às margens de um riacho seco. Zé Raimundo observava o reflexo do luar sobre as pedras. Capitão, disse ele, se eles vierem atrás, o senhor foge? Lampião respondeu sem pensar. Quem tem culpa foge. Eu tenho nome, e nome não corre. Os homens riram baixo, admirados com a coragem do líder. Maria Bonita, sentada ao lado, o olhou com ternura e medo. Virgulino, tu já virou mais que homem. Já tá virando mito. Ele soltou a fumaça do cigarro e respondeu. Mito não sente fome nem sede. Eu ainda sangro, Maria. Nos dias seguintes, os soldados seguiram os rastros deixados pelos cavalos. Mas o sertão parecia conspirar a favor dos cangaceiros. As chuvas repentinas apagavam os rastros, as pedras desviavam o som dos cascos e os vaqueiros locais avisavam o bando sobre cada movimentação inimiga. No entanto, a pressão aumentava. O governo mandava telegramas exigindo resultados e os jornais da capital falavam do massacre da justiça sertaneja. Ainda assim, para o povo, o acontecimento ganhou outro nome. O dia em que Deus vestiu o chapéu de couro. Zé Raimundo, já cansado, começou a enfraquecer. A idade e o peso da perda o consumiam. Lampião notou. Homem, tua promessa está cumprida. Tua filha já está no descanso. Agora é hora de voltar para tua terra.
Zé olhou para o chão e respondeu: Capitão, depois do que vi, já não tenho mais terra, só tenho lembrança. Lampião assentiu. Então anda comigo até o fim, que o fim não é morte, é memória. Enquanto partiam rumo ao sertão de Canindé, o vento quente soprava atrás deles, levando junto o rumor da vingança. O exército podia caçar o homem, mas nunca apagaria a história, porque o sertão, uma vez testemunha, nunca se cala. Meses haviam se passado desde a noite em que o fogo engoliu a fazenda Santa Helena. O sertão seguia igual, duro, seco, castigado, mas o ar carregava uma história nova. De Juazeiro a Paulo Afonso, nas feiras e nas cantigas, falava-se do dia em que Lampião fez justiça por um pai que já não tinha voz. Zé Raimundo continuava junto ao bando, já fraco, mas sereno. As rugas do rosto haviam se transformado em marcas de paz. Uma tarde, enquanto descansavam perto do riacho do navio, ele chamou Lampião. Capitão, quando eu morrer, não quero reza nem cruz. Só quero que enterrem essa moeda comigo. É a lembrança do dia em que a justiça veio a cavalo. Lampião segurou a moeda por um instante antes de devolvê-la. Essa prata é tua, mas o peso dela é nosso. Cada homem que nasce sob o sol do sertão carrega um pedaço dessa dívida. Zé sorriu. Pois então o senhor já pagou a parte mais difícil. No entardecer daquele mesmo dia, o velho dormiu para não acordar mais. Foi sepultado ali mesmo, debaixo de um mandacaru florido. Maria Bonita rezou em silêncio. E Lampião apenas disse: Homem valente não precisa de cemitério. O chão que o cobre é testemunha. O bando seguiu viagem em direção ao Vale do São Francisco, e cada passo parecia mais leve, como se parte do fardo tivesse ficado naquelas areias. Em cada povoado por onde passavam, alguém contava a história de um coronel que achava ser dono de tudo, até da vida dos outros. E de um homem que implorou ajuda ao cangaceiro mais temido do Nordeste. E ele ajudou? Perguntavam. Ajudou? Respondiam. Mas o preço foi pago em sangue e silêncio. Certa noite, enquanto o grupo acampava perto de Canindé de São Francisco, Maria Bonita perguntou: Virgulino, tu acredita mesmo que o que a gente faz é justiça? Lampião olhou o céu, que parecia uma manta cravejada de estrelas. Eu acredito que o sertão é o tribunal de Deus. E aqui, quem não tem juiz se defende com a faca. Ela suspirou. Mas e se um dia disserem que o senhor é só mais um assassino? Ele respondeu: Quem escreve a história é quem sobrevive. E eu só quero que saibam que quando a lei se cala, o homem precisa gritar. Na manhã seguinte, encontraram um grupo de retirantes caminhando sob o sol. Eram mulheres e crianças fugindo da seca. Lampião parou, tirou o bornal e entregou parte do dinheiro que carregava, moedas e notas amassadas, fruto das pilhagens. Levem para a feira de Pombal, comprem comida, digam que foi um presente do vento. A mulher mais velha segurou a mão dele e murmurou: Que Deus lhe abençoe, capitão. Lampião apenas respondeu: Deus abençoa quem não desiste. Quando partiram, o vento trouxe o som das crianças rindo pela primeira vez em muitos dias. E naquele instante, Maria Bonita percebeu. Por trás da fama, havia um homem que compreendia a dor dos outros como se fosse a sua. Anos depois, muito depois das emboscadas e das manchetes, o nome de Lampião ainda ecoava entre as serras. Alguns o chamavam de criminoso, outros de herói. Mas no coração do povo, especialmente nas vilas esquecidas da Bahia e de Pernambuco, ele era lembrado como o homem que vingou a filha de um trabalhador pobre. O homem que fez justiça onde a justiça nunca chegava. Diziam que nas noites de lua cheia, quando o vento sopra sobre as veredas, ainda se ouve uma voz rouca ecoando entre os mandacarus. O sertão tem memória e memória não morre. E assim, entre o pó e o silêncio, Lampião deixou de ser apenas carne e osso. Tornou-se palavra, canto e lembrança.
Um pedaço vivo do sertão, eterno como a dor, imortal como a justiça.